Olá, a paz do Senhor. Nós estamos nessa lição número 10. Eu sou o teu irmão, pastor Ari, que vou ministrar essa aula para você, na Escola Bíblica Dominical, da revista O Corpo de Cristo. Estamos estudando em todo o trimestre, falando sobre origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A vocação da igreja no mundo. Ok? Então, na lição passada, nós tivemos a primeira ordenança, que é o batismo, né? A primeira ordenança, e hoje nós estamos na segunda ordenança. A segunda ordenança é a ceia do Senhor, aquela passagem que nós normalmente utilizamos em 1 Coríntios, no capítulo 11, 23 e diante. Então vamos falar sobre a necessidade dessa ordenança. É ordenança, o Senhor não falou assim, olha, se você quiser você faz. Não, é ordenança. A igreja é dele, né? Então, ele manda. E eu costumo falar que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós somos servos do Senhor. Falamos aqui já que existe uma diferença entre servo e escravo. Nós não somos escravos. Escravo é quem está no mundo. Há uma diferença. Não existe sinônimo perfeito. Nós sabemos disso. Então, escravo, ele vive no campo, fora da casa do Senhor. O servo não. Enquanto o escravo apanha, ele fica debaixo do sol, ele é obrigado a fazer tudo aquilo ali. Ninguém pede para ele fazer as coisas, manda fazer. Com o servo há uma diferença. O servo, ele pode passear dentro da casa, às vezes, a serva pode ser até ama de leite de uma das crianças. O servo pode entrar e sair da casa, é como se fizesse parte da família, ele serve à mesa. Ele pode sair, ele pode, por exemplo, ir na cidade comprar alguma coisa e retornar. O escravo não. O escravo está preso, manietado. E nós estamos livres em Cristo Jesus. Ele nos deu o poder. A gente não pode nem falar assim, ele nos deu a graça de sermos feitos filhos de Deus. Não, é uma coisa um pouco mais forte. Ele nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus em Jesus Cristo, que nos leva e apresenta ao Pai. Aqui, é meu irmão. A segunda ordenança da igreja, vamos ver aqui o texto áureo dessa lição, está em 1 Coríntios 11, 26. Geralmente, nem sempre, o texto áureo, ele faz parte da leitura bíblica em classe. Nem sempre, tá? Mas geralmente faz. E o texto áureo diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Estamos pensando aqui, apontando para a segunda vinda de Cristo, fisicamente. A primeira, fisicamente. A segunda, fisicamente, com o corpo resplandecente. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então, nós teremos essa ordenança. Ele não vai participar pessoalmente, corporeamente com a gente, até que essa
ordenança seja cumprida. Ele mesmo disse isso aí, no reino do meu Pai. Aí ele vai participar. E a igreja preparada, ela já está se colocando para esses momentos dos últimos dias, em que Jesus, nós cremos piamente, está voltando. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Haverá uma ceia no céu. E a mesa, ele diz, já está pronta. A mesa já está pronta. A verdade prática diz, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, são ordenanças. Nós vimos aqui na aula passada que, por exemplo, a Igreja Católica, ela fala sobre, não sobre ordenança, mas ela fala sobre, qual a palavra que ela usa aqui? Sacramentos. São 7 sacramentos que existem na Igreja Católica. A primeira, nós vemos ali, ele fala a mesma coisa. A primeira é o batismo, só que é um batismo diferente, é um batismo de crianças. Eles sabem que esse batismo não vale, porque a palavra que diz, confessa com a tua boca, lá em Romanos, que Jesus Cristo é o Senhor, e serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca. Com o coração se crê para a justiça. Mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então existe uma idade para isso. Então o segundo sacramento apresentado pela Igreja Católica é o reconhecimento. Mas do quê? É do batismo. O batismo de uma criança, para que não, eles dizem, para que não morra pagão, essa é a frase que fala, tem que batizar para não morrer pagão. É simplesmente prendendo a pessoa à igreja. Prendendo a pessoa à igreja. Você é batizado aqui, você é católico. Mas, quando essa criança ela atinge uma certa idade, que é a idade que nós batizamos, a partir dos 12 anos, 13 anos, aí você vai ter a crisma. Chama crisma, o carisma, receber o Espírito. Aí é o batismo. Tem um cursinho, a pessoa já sabe o que está escolhendo, a criança não sabe escolher ainda. Ela está descobrindo o que ela é ainda. E a leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 34. É uma leitura um pouco longa, mas você tem tempo de parar um pouquinho o vídeo, pegar a tua Bíblia e ler comigo. Ok? Vamos começar? Verso 17 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz: Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ele está falando que é importante que aconteçam heresias, porque aí aqueles que são da parte do Senhor realmente se manifestam, aparecem. Verso 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia.
E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós, veja só, verso 30, olha a seriedade do que é a ceia. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor nos chama a atenção em momentos da vida que nós estamos tudo errado, para que, chamados à atenção como um pai carinhoso que fala com o filho, para que o filho retorne ao caminho certo, se corrija, nós possamos retornar para o caminho perfeito e não sejamos condenados com o mundo. Isso é muito sério, não é? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Essa carta, ela é feita aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Pano de fundo. Como é esse povo de Corinto? Os coríntios, né? Como é esse povo? Antes da chegada do Evangelho. É um povo que tinha a sua deusa principal, era Afrodite. Era uma deusa que ficava no alto da Acrópole, na parte mais alta da cidade, então todo mundo podia ver. Era uma característica de colocar sempre os templos em locais muito altos para que o povo, ao passar, olhasse o templo. O próprio Senhor Jesus falou: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, essa parte em que esse templo é feito em uma montanha de 560
metros de altura, por aí, que já era na parte mais alta da cidade, então fica mais alto ainda. Era uma situação peculiar para as redondezas, porque essa Afrodite era a deusa do sexo. Tinha até, nesse templo, até 1000 sacerdotisas para servir ao povo, aos homens que iriam ali. Quer dizer, isso era normal. Isso era normal. Eu fui num país aí, em que nesse país, todo prédio que é feito, eu posso falar, não tem problema não. Singapura. Os prédios que são feitos, um dos andares são oferecidos a esse tipo de Deus. Todo. Ali ninguém entra, só tem um caminho diferente para entrar. Então, para esse pessoal isso era normal. Aí de repente chega o Evangelho e quebra tudo isso aí. Mas fica uma situação já de infância, de uma situação que foram aprendendo uma cultura. Essa é a palavra que eu queria falar. Uma cultura de coisas erradas. Vou falar assim mais calmamente, né? De coisas erradas. Era uma religiosidade que servia totalmente à carne. E chega agora o Evangelho, mexendo com tudo isso. E agora Paulo chega nessa cidade e começa a ver várias coisas erradas. Geralmente ele recebia cartas que mandavam para ele e ele respondia essas cartas. Então ele está falando aqui como se estivesse de longe, respondendo, escrevendo e mandando para lá as coisas que ele estava sabendo. Bom, nessa aula nós vamos ter 3 partes que fala sobre, primeiro, nessa lição procuraremos compreender o propósito, bem como a forma da ceia do Senhor, de acordo com a Bíblia. A ceia do Senhor, de acordo com a Bíblia. Então, vemos o primeiro tópico que vamos aqui expor, ou são objetivos da lição, primeiro tópico é apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Então, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Por quê? Tradição cristã. Os povos antigos, eles tinham esse tipo de coisas que eles faziam. Serviam ceias às entidades nas quais eles criam, para se tornarem participantes daquela entidade, daquela deidade. Então, vê só que numa cidade como essa, de Corinto, fica meio complicado, porque eles estão cheios de uma cultura enraizada no coração deles e de vez em quando vai aparecer isso na igreja. Então, aqui a tradição da ceia não é dos gentios, mas cristã. Segundo, mostrar o propósito da ceia do Senhor, propósito da ceia do Senhor. E, finalmente, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Essa é a aula que nós nos propomos a apresentar nesse dia, dia 10 de março, estaremos colocando essa aula para vocês aqui, apresentando esta aula. Então, primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Item 1.
na tradição romana. Então, era uma parte cristã. Nós temos aí a tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Quando ele fala, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então, a Igreja Católica, aqui, quando ele fala romanismo, né, a Igreja Católica Romana, ela apresenta a ceia como se aquele pão chama-se transubstanciação. Aquele pão verdadeiramente vira sangue, vira carne. E aquele vinho vira sangue. O sangue de Cristo. A gente não vai rir aqui sobre isso aí, claro. Mas é meio estranho, né? Jesus pegou água, transformou em vinho, as pessoas beberam, era vinho. Mas você pegar um vinho que vira sangue, você bota na boca e vai beber sangue, sei lá, A positivo, O negativo, não sei, sangue. Não. É uma ideia equivocada do que o Senhor havia ordenado. Ele está aqui colocando uma situação bem diferente. Não é transubstanciação. Houve muitos problemas por causa disso aí com os padres, que quando pegava aquilo ali, para jogar aquilo ali fora, o pão que sobrou, o que eu faço com isso agora? Isso aqui é o corpo de Cristo. Aí botava num canto ali, não sabia como fazer, padres mais novos, e no dia seguinte os bichos tinham comido aquele pão, tinha mofado, alguma coisa assim, e era um sofrimento muito grande para os próprios padres. Tá? Então, esse ensino é conhecido como transubstanciação, e há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica. Quando Jesus falou, natureza lógica, quando ele falou, isto é o meu corpo que é partido por vós, ele estava ali. Ele não estava ali? Eu chego e falo, ó, isso aqui, esse pão é o meu corpo. O meu corpo está aqui. Então, não quer dizer que esse pão é o meu corpo. É uma natureza lógica. E o sangue também não, ele estava ali. Esse é o meu sangue, mas é vinho mesmo, não é vinho. Que vai representar corpo e sangue do Senhor. Então, não como metáforas, cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Eu sou a porta. Entrai por mim, a ovelha vai entrar por essa porta, vai sair por essa porta. Eu sou a porta. Ele era a porta. Ele coloca aqui figuras representativas do que ele faz, do que ele é. Ele não é uma porta, né? Então, o pão não é corpo. O pão continua sendo pão. Mas nós o consagramos ali naquele momento. Ele agora simboliza o corpo de Cristo. O vinho simboliza o sangue de Cristo. Item número 2 diz: na tradição protestante, a primeira, a tradição romana, agora tradição protestante. Essa tradição protestante, o protestantismo foi feito ali, criado no século XVI. Nós temos Martinho Lutero, 1516, ele vai 100 anos antes. Tinha um padre que já foi morto, já com o mesmo pensamento, foi queimado vivo. É o John
Asser, esqueço o nome dele. Ele, John, acho que é Asser, não estou lembrado agora, John não sei o que. Esse padre é morto, queimado vivo, com a mesma filosofia que ele começou a ler a Bíblia e ver que tinha uma coisa errada ali, uma coisa que não batia. Então, nós temos o Martim Lutero, que vai promover uma revolução nesse modo de pensar. Então, a tradição luterana, Martim Lutero, diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, quais são os elementos da ceia? O pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Ele nega, não é. E ele fica realmente sendo perseguido. Agora, contudo, ele afirma que o corpo físico, olha só, ele falou, não é. O pão é pão, o vinho é vinho. Não vira sangue, não vira carne. Contudo, Martim Lutero afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Olha que dificuldade que Martim Lutero tem, ele mesmo, de se libertar daquela tradição. Desde pequenininho ele ouvia isso, assim como os coríntios. O pessoal de Corinto, desde pequenininho, eles foram criados numa cultura e agora tem que mudar. Martim Lutero, ele fala assim, ó, pão é pão, vinho é vinho, mas nesse momento o corpo está lá. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Então, o outro é a transubstanciação, ou seja, se transforma na carne e no sangue. Agora, Martim Lutero vai usar, nós usamos agora um termo, consubstanciação. É pão, mas o corpo está ali. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Ele não consegue. Olha, é pão sim, é pão, é vinho, mas o corpo está lá, o vinho está lá, está misturado. Ele não consegue se libertar da tradição religiosa dele desde pequenininho. Ele não consegue, ele modificou, melhorou um pouquinho o caminho, mas ainda Martim Lutero está precisando ainda de algo a mais. E tem 3 desse primeiro tópico, que é a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. É o terceiro tópico, diz a posição pentecostal, a nossa posição. O pão e o vinho não se convertem, não é transubstanciação, fisicamente no corpo de Jesus. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles, com substanciação. Não. Pão é pão e vinho é vinho. E o corpo de Jesus não está lá. Um pedacinho do corpo de Jesus, lá no meio do pão, misturado. É por aí que ele estava colocando, mas já era um grande passo. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e simbolizam o sangue. Simbologia. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Tá? Então, não é para ter comunhão. Eu vou ler aqui de novo. Não é para que
É para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Eu vou tomar a ceia, eu vou entrar em comunhão, eu já tenho que estar. É isso aqui que Paulo está falando, olha, a coisa é muito séria. A palavra de Deus diz que nós não podemos entrar de qualquer maneira no Santo dos Santos. Lá os grandes que entravam, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava com guizos nos pés para fazer barulho, plim, 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 enquanto ele andava, ele não parava nunca dentro do Santo dos Santos, e tinha uma cordinha amarrada na cintura dele, porque se ele fosse encontrado em falta, o anjo do Senhor ia matar ele lá dentro do Santo dos Santos, e ninguém podia entrar para pegá-lo. Então tinha que se trazer ele puxado pela cordinha. Mas como é que eles iam saber isso aí? Os guizos pararam de fazer barulho, aqueles sinetezinhos nos pés. Então, esse entendimento de que nós devemos entrar de uma maneira consciente na ceia do Senhor, na presença do Senhor, através da ceia, que aí sim Ele está presente. O Senhor está presente na ceia. Esse entendimento não é para dar comunhão. Eu já estou em comunhão. Agora, se eu tenho algum problema, aí, vamos ver daqui a pouco, examine-se o homem. Examine-se o homem. Mas é uma coisa pessoal, cada vida se colocando contrita diante do Senhor. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial, em que Jesus está espiritualmente presente. Então, algumas palavras em João 6,63, João 6, verso 6,3, diz que as minhas palavras, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida, tem um significado. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quando ele fala, eu sou a porta, ele tem lá um negócio para abrir, porta para... Jesus está dizendo, olha, eu sou uma porta, você, para entrar, só passando por mim, eu sou a porta. Eu sou o pastor das ovelhas. E é. Mas não tem um monte de ovelhinha ali, que somos nós. O propósito da ceia do Senhor. Quando ele fala sobre trazer a lembrança, nós estamos falando de não uma coisa que ficou no passado. Nós lembramos de algo que aconteceu no passado, que opera hoje na minha vida e que vai operar até a volta do Senhor. É algo que fica, é atemporal. Assim como a cruz é atemporal. É como um grande imã, não de ferro, que puxa ferro, mas um grande imã temporal que está ali puxando os pecados em cada época, em cada instante, em toda a história da humanidade, de antes de Jesus, na época de Jesus e depois de Jesus. Então, a ceia do Senhor é isso, é trazer aquele momento para agora. Então é muito sério. E aqui eles estavam, iam à ceia, não é para comer um pedacinho de pão, é para comer, era ceia. Era ceia. Eles comiam. Então quem era mais esperto, né? Pegava lá o pão, comia à vontade, já bebia, já
Porque imaginando aqui, botava o vinho ali, e já com a jarra aqui na mão, já bebia, já botava de novo para poder beber, para o outro não beber do lado. Está tudo errado. Não existia uma contemplação acerca do que estava acontecendo, da realidade. É algo que lembra o efeito maravilhoso na cruz, em que Jesus morre. Mas eu não estou falando de um morto, em que no dia de finados eu vou lá falar com ele para lembrar dele. Jesus morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Ele ressuscita. Então é algo diferente, é algo glorioso, a ceia do Senhor. A celebração e expiação de Cristo diz assim: anunciar a morte do Senhor até que venha. Isso aqui é feito em memória dele. A ceia do Senhor é feita em memória dele, até que ele venha. Ou seja, essa ordenança continua acontecendo em todos os tempos, até aquele dia em que nós tomaremos essa ceia, beberemos este vinho no reino, ele diz, no reino do meu Pai. Até aquele dia, ele fala. Ele diz, a mesa está posta. Então, ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Coisa fantástica. Simboliza a ceia, ela simboliza a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte, porque ele ressuscita dos mortos, e sobre o diabo, que ele fala ali, você, lá em Gênesis, você vai machucar o calcanhar dele, vai morder o calcanhar dele. E ele fala, meu Deus, tira de mim esse cálice, afasta, meu Deus, afasta, mas não se cumpra a minha vontade, porque no dia seguinte, isso ele não queria que acontecesse, tinha que acontecer, haveria o corte da Trindade, na cruz, por amor a mim, por amor a você, ele seria considerado maldito, e ele era maldito com os nossos pecados, que passam para ele. Item 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. Então, até que ele venha. Até que ele venha. Ou se vão fazer isso, essa ordenança, sempre até que ele venha. A ceia do Senhor proclama sua segunda vinda, que está lá em 1 Coríntios 11, 26. Ele fala assim, até que ele venha. Nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, 11, 26. Pegamos aqui, peraí, peguei aqui errado. Tá aqui, 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que o Senhor venha. Então, quando essa bendita esperança é perdida da volta do Senhor, a igreja, ela perde a sua característica, a sua identidade de igreja. Ela se seculariza, vira, podemos dizer, como é que se chama? Você tem um clube em que as pessoas vão lá, se sentem bem, tudo muito legal, sabe? Mas é só isso. Porque perdeu a essência, que é Cristo é o centro da igreja. Cristo é a pedra de esquina sobre a qual todos nós, pedras vivas, vamos montando. A igreja vai sendo montada
criada, com cada pessoa que vem, que vai se convertendo, existindo festa nos céus pelos anjos a cada pessoa que se converte. Mais uma pedrinha, e a pedra angular, a pedra de esquina é o Senhor. Então, toda a função da igreja é cristocêntrica, e quando ela perde isso, ela perde a sua identidade, ela se seculariza. Celebrar, item 3. Então, nós estamos aqui celebrando a segunda volta do Senhor, até que Ele venha. Item 3, celebrar a comunhão cristã, aí entre as pessoas. Nós estamos agora naquela maravilhosa pregação de estarmos à mesa. Ceias à mesa. Não ceias olhando a televisão, não ceias em pé, ou sentado na poltrona, ceias à mesa, encontrando-se à mesa. Então, celebrar a comunhão cristã. O apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, dizendo que a questão da divisão entre os irmãos daquela igreja, vimos ali, ele falou, olha, eu não vos louvo. 1 Coríntios 1,11, ele fala o que estava acontecendo. 1 Coríntios 1, capítulo 11. Ouço acerca de vós, e em parte eu acredito sim, que está havendo dissensões no meio de vocês. Ele vem fazendo essa carta para acertar o alvo, para trazer as pessoas à espiritualidade, sair daquela condição de cultura pagã, a coisa que era feita de qualquer maneira, era só ir lá e voltar depois. Não, estarmos diante do Senhor da glória, o Criador dos céus e da terra. Então, ele fala sobre as questões de divisão. Este era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da Santa Ceia. Então, se na Santa Ceia eles tinham discussões entre eles, quem era que ia ficar num local melhor? Quem é que ia conseguir beber mais, comer mais? Imagina então no dia a dia como não era. Então ele veio para botar ordem na casa com essa primeira carta aos Coríntios. E o terceiro tópico agora diz sobre o modo da celebração da ceia do Senhor. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como a coisa é feita. Vocês estão praticando a ceia de maneira errada. Vocês estão fazendo a ceia, praticando a ceia indignamente, de modo indigno. Então, nessa condição aí, você tem uma possibilidade, então, de consertar a coisa. É um advérbio de modo. Agora, quando nós falamos, um advérbio, então, indica a maneira ou modo como a pessoa vai fazer alguma coisa. Enquanto que o adjetivo indica uma coisa em que não há mais o que fazer. Indica seu estado naquele momento. Se ele fala assim, vocês estão tomando indignamente, de modo indigno. Agora, pode se consertar. Agora, se ele fala, adjetivo, vocês são indignos de praticar a ceia. Passaram do limite, passou, está aqui, passou, não dá mais, são indignos, aí acabou. Então, nesse caso,
de maneira indigna, indignamente, vocês estão tomando indignamente, há como consertar. Há também aquela passagem que ele diz, você deve se colocar diante do Senhor. Aquele que está tomando a ceia deve fazer uma introspecção, ver como está e tomar a ceia. Não é, eu estou mal, estou ruim, não vou tomar a ceia, não. Não é isso. Não é isso. Eu vou fazer uma revisão, Senhor. Meu coração está assim, está assado, estou ruim, estou sendo tão fraco, Senhor. Mas, Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor, me cura, Senhor. E fala a tua oração diante do Senhor e assim participe da ceia. Assim tome, não é? Faça isso e não tome. Se fosse um adjetivo, faça isso, mas não tome, porque você é indigno. Está tomando indignamente. Então, coloque-se diante do Senhor e Ele vai te aceitar claramente. Então a celebração é uma festividade. É uma festividade em que nós não estamos ali para fazer confusão um com os outros. O centro da festa está presente. É Cristo o Senhor, adornado, maravilhoso. Ele está presente na ceia, abençoando nossas vidas. Ele está ali. Então, não é momento de discussões, de olhar um para o outro. É Cristo o Senhor. Então, a nossa conclusão diz que vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento, uma fórmula mágica, vou fazer isso aqui que eu estou salvo, vou participar da ceia, estou salvo. Eu tenho que aceitar Jesus. Tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Eu vou lá, é uma vacina, agora tem comunhão. Não é assim. A comunhão parte do meu coração, de buscar essa comunhão. O Senhor fala, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Humilhai-vos. E Ele, a seu tempo, vos exaltará. Essa ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente através da cruz. Nós estamos terminando essa aula. Eu peço que você que está assistindo, que você possa fazer um compartilhamento. Se você gostou da aula, compartilhe com mais pessoas. Nós não estamos aqui pedindo likes. Mais uma vez eu falo, Jesus é o nosso Deus. É Ele que nós queremos apresentar a quem precisa ser apresentado. Então, vamos começar a fazer esse compartilhamento. Faça isso. E o Senhor vai te abençoar. Porque não é para mim e nem para você, mas para que outros, você possa fazer uma obra de evangelização através desta aula. Amém? Que o Senhor te abençoe e te oriente em todas as coisas que você precisa. Este dê livramento a você e a tua casa. Amém? Glória a Deus.